ecologia anda em moda. E quando se fala em ecologia, normalmente a gente lembra de floresta amazônica, orla da praia, mas com um sentido muito mais amplo, não exatamente a de uma cidade urbana como o Rio de Janeiro, porque na verdade a ecologia também tem a ver com a questão urbana. E esse aspecto, como que o homem interfere na paisagem mais próxima, é o tema do debate de hoje. Exatamente esse aspecto que às vezes o homem faz, né, degradando o ambiente, motivou inclusive a criação de um concurso aqui no Rio para modificação da orla marítima, ou seja, Copacabana, que é uma imagem tão famosa, Ipanema e Leblon, essa imagem começa a ser modificada agora, mais uma vez, pela interferência do homem, esperamos que para melhor. Para discutir esse assunto, nós trouxemos aqui alguns entrevistados, que eu vou começar a apresentar a vocês. Inicialmente, o Alberto Sussman, que é arquiteto da equipe vencedora do programa Orla Rio. Ele vai poder contar para a gente como é que foi esse projeto, ou o que ele pretende fazer de modificação aqui na praia. Aqui ao lado, o Eduardo Barra, que é arquiteto e paisagista, portanto, uma pessoa voltada ao trabalho de mexer no meio ambiente, de alterar o meio ambiente. Apresento a vocês também o Robson Calisto, que é do programa de engenharia oceânica da COP, e o Calisto fez um trabalho sobre a recuperação da Lagoa Rodrigo de Freitas, que é um aspecto do Rio também muito discutido quanto a essa questão de poluição e recuperação. E, por fim, o Adir Bencaus, que é presidente do IAB aqui do Rio de Janeiro, Instituto de Arquitetos do Brasil, Seção Rio de Janeiro, que ajudou a coordenar esse projeto Orla Rio. E é com a Adir que eu vou começar. Adir, por que começar exatamente pela estética, pelo lado beleza, essa modificação da praia? É evidente que existem coisas muito mais prioritárias para a orla do Rio de Janeiro do que simplesmente um tratamento paisagístico. Nós estamos com as nossas praias poluídas, né? Com as nossas areias poluídas, mas isso complicava porque já não era mais esfera municipal, sim esfera estadual. Aliás, essas coisas nesse país que são muito confusas, né? O mosquito, o dengue não é, o mosquito do dengue não é municipal, é estadual, não é federal? É até federal. É até federal. Bom, de qualquer maneira, a gente compreendendo que a intervenção propriamente dita, no sentido de despoluir as praias e as lagoas do Rio, quer dizer, portanto, a nossa orla, era um negócio complicado porque passava a esfera estadual e o município é que tinha solicitado uma proposta do nosso instituto. Nós então indicamos que pelo menos a gente podia dar a partida com o tratamento paisagístico e urbanístico da orla, com uma forma inclusive de chamar a atenção para a questão fundamental que nós consideramos como a mais importante, que é a despoluição das águas e areias da nossa costa. Ou seja, no que vocês organizavam um concurso de um projeto para limpar visualmente, fatalmente, a sujeira outra, que é a da água da poluição, ficaria mais evidente. Mais evidente. E aí, com isso, talvez nós pudéssemos sensibilizar, o que eu acho já se sensibilizou, porque agora mesmo nós temos escutado uma série de entrevistas no sentido da importância da despoluição da Baía de Guanabara e da costa, da despoluição das nossas lagoas. Nossas lagoas todas estão com cerca de 1000 vezes o índice de balneabilidade adequado. Só a Lagoa Rodrigo de Freitas, que é uma lagoa urbana do Rio de Janeiro, tem 7 pontos de esgoto in natura. Então, eu acho que o concurso Orla, além de trazer um benefício concreto à população do Rio, ele, além de um estímulo ao debate, à discussão, né, que nós estamos fazendo aqui, né, ele vai ter uma terceira vertente que vai ser importante, que é estimular, né, e sensibilizar a opinião pública para aquilo que é fundamental, que é despoluir as nossas praias, porque a praia do Rio de Janeiro, além de ser um hábito do nosso povo, né, ela tem uma característica cultural, quer dizer, ela até estabeleceu uma relação do sincretismo religioso. Veja bem, a maior festa popular, a segunda maior festa popular hoje do Rio de Janeiro, depois do Carnaval, é o dia 31 de dezembro, nas nossas praias, que é um sincretismo religioso. Então, a praia tem um papel muito importante para a população do Rio de Janeiro, no sentido... falar essa característica de mescla social que tem o Rio de Janeiro. Pois é. Onde o rico e o pobre podem frequentar o mesmo espaço. É um espaço democrático, né? A praia é um espaço... Eu tenho dito várias vezes que os espaços democráticos do Rio de Janeiro, na minha opinião, compreendem a praia, as esquinas e os bares do Rio de Janeiro e o Maracanã. Mas o Maracanã já não é tão democrático, está muito caro, né? Você vai para geral. Vai para geral. Bem, pegando essa explicação inicial da Dir, eu passo para o Alberto a questão seguinte. O plano todo que vocês fizeram, você acha que peso pode ter entre o visual e essa praticidade, ou essa limpeza que o Adir se referia?
Olha, nós colocamos a nível visual, né? Os conceitos foram desenvolvidos, né, em cima de manutenção de áreas de lazer, né, criação de áreas de lazer junto à praia. Isso em função de observação. E a gente fez de áreas como Aterro do Flamengo, em que você tem praia e parques de lazer, né, e coisas que dão certo. Reúne uma quantidade grande de pessoas. Exato. E da tendência que a gente tem visto nos últimos anos, né, do uso do calçadão como área de lazer, inclusive com fechamento das pistas em dia de domingo, né, para lazer. E nós começamos a discutir em que áreas a gente poderia interferir dessa maneira, né? As áreas terminais de praia, nós chamamos Leme, Posto 6, Arpoador, Final do Leblon, Final de São Conrado, foram áreas que a gente foi buscar as vocações, né, as utilizações desses espaços e adequar propostas, né, em termos de equipamentos para esses locais. Vocês tiveram uma preocupação de adequar o uso normal que a população já faz e dar uma roupagem nova, digamos, a esse uso. Mas uma questão que causa mais polêmica é a questão do serviço em beira de praia. Até porque no Brasil inteiro isso é uma prática comum, especialmente no Nordeste, as barraquinhas de beira de praia, por sinal é um barato, de vez em quando você tomar suas coisinhas na beira da praia, tem um sambinha e tal. Como é que vocês conseguiram resolver essa questão do Rio? Bom, uma coisa foi a implantação dos novos pontos comerciais, né? Quer dizer, o concurso estabeleceu um distanciamento padrão e tamanhos, né, para esses pontos, né? E nós vinculamos a operação desses pontos à limpeza da praia. Quer dizer, o cara que opera o ponto, ele tem vamos dizer, um raio de ação ali que ele tem a obrigação de manter limpo aquilo. E fora isso, a gente está sugerindo uma campanha de educação mesmo, né, de conscientização da população, né, para fazer manutenção dessa limpeza de praia. Nós estamos propondo cestinhas de lixo, né, com dizer, mantenha a praia limpa, né. É uma forma e uma outra coisa também, manter um sistema de limpeza, tá, diário, não só fazer como a Colurb faz hoje os turnos, final do dia e de manhã cedo, né, mas manter sempre um constante trabalho de limpeza. Exatamente. E eles próprios fornecerem essas cestas, deixar do lado do banhista, tá, para inibir a sujar. Quer dizer, o cara vai, bota o lixo na cestinha, ele vai lá e recolhe, né? Certamente, são duas formas a gente tem como base, no caso do Rio de Janeiro, o exemplo do metrô, que sempre mantido limpo, a população certamente tem um respeito muito grande, porque não poderia ficar limpo se não houvesse a colaboração da população, né? E a forma como está sendo feito agora esse trabalho na praia, né, já induz essa má utilização, né? Quer dizer, deficiência de lixeiras, né? A falta de organização, né, nesses pontos comerciais, né, na utilização desses pontos comerciais, principalmente barracas de areia, né, a gente daria possibilidade de disciplinar essa utilização. Tá. O Alberto coloca, então, para a gente toda uma questão da adaptação visual, influindo até na psicologia de uso. Exatamente. Né? E existe, em termos do paisagismo, Eduardo, já toda uma série de teorias, eu diria até uma ciência específica. Em que pé nós estamos nisso, além da velha fama do nosso mestre Buller Marx, né? Aquela questão dos jardins desenhados. Agora, do ponto de vista de uma cultura específica do paisagismo, o que é que nós já temos no Brasil hoje em dia de avanço? Eu acho que esse próprio concurso, né, ele representa um avanço muito grande, né? Porque o próprio conceito do projeto, ele já é um conceito diferente do que vigorou na época da criação da Atlântica, por exemplo, que é de 65, ou seja, 25 anos, né? Muito pouco tempo, né? A orla de Ipanema e Leblon, mais recente ainda, né? E que ali eu acho que o princípio básico é um princípio estético, né? De criação de um espaço estético. Você pega um canteiro central, por exemplo, nas pistas, né? Com uma largura grande e com pouca utilização prevista para aquele espaço e de difícil utilização. Então é um espaço que eu acho que foi criado para se criar um visual atrativo, para ser fotografado, né, para servir como cartão postal. Inclusive o melhor visual se dá do alto dos prédios ou de helicóptero, né? Quer dizer, os cartões postais são sempre tomadas
de cima, né? E nunca é do ponto de vista do observador. E esse projeto agora, né, o espírito do concurso, e o projeto vencedor acha que se encaixou bem dentro desse princípio, né? É um projeto que parte da necessidade de uso do espaço, né, considerando o ponto de vista do usuário. Não que não se preocupe com o fator estético, lógico que se preocupa também, né, mas o fundamental, né, na necessidade desse projeto é o aspecto da utilização, né, e porque o projeto original não se previa trailer, espaço para comércio, né, os trailers foram se colocando na margem da orla indiscriminadamente, né? Foi uma realidade que interferiu né? no Quer dizer, planejamento, então, né? hoje, a partir dessa observação, a gente começa a perceber isso, né? Que existe uma necessidade de uso, como você bem falou, né? No Nordeste isso acontece espontaneamente e acontece de uma forma muito agradável, né? Só que nossas praias são eminentemente urbanas, né? Dentro de uma malha urbana, às vezes caótica, às vezes complicada. Deixa eu aproveitar, né? essa sua dica aí do caos do esgoto para colocar o Robson na discussão. Especialmente, o Adir havia citado, né, 7 pontos na Lagoa. Quer dizer, você acha que, você que tem mestrado nessa área, né, de engenharia oceânica, você acha que é possível para o homem recuperar os danos que o próprio homem causou na nossa natureza mais próxima? Acredito que sim. Agora, meu problema aí, por exemplo, de Lagoa, é muito importante você ter noção como se comporta o funcionamento do seu canal de maré. Como a lagoa troca a água com o mar. Como é que essa circulação dela, se essa circulação é eficiente ou não, para permitir que os despejos de esgoto possam ser levados para fora ou não. Sim. E nesse campo mesmo da lagoa, quer dizer, você no seu projeto parece que propôs alargar o canal, né? O famoso canal do Jardim na da verdade não é um projeto, né? Essa questão da Lagoa Rodrigo de Freitas surgiu a partir da necessidade da obtenção do meu último requisito para grau de mestre em engenharia oceânica, né? Na verdade, a minha tese é sobre hidráulica de canais de maré. E a aplicação dessa tese, desse estudo, dessa teoria, foi feita ao canal Jardim Alá, que é o canal da Lagoa Rodrigo de Freitas, né? Então, as conclusões que nós tiramos a partir dessa teoria de hidráulica de canais de marés aplicada ao Jardim de Alá é que o canal atual tem condições explicitamente instáveis. O que você entende como um canal estável? Um canal de maré estável seria aquele canal que consegue manter-se ao longo do tempo desobstruído e também consegue manter ao longo do tempo, em torno do valor médio, a sua seção transversal. E a partir disso, chegamos à conclusão que o canal atual não permite que as águas da lagoa sejam renovadas de um modo eficiente. Foi proposto um novo canal para a lagoa. O canal atual hoje tem como largura crítica 9,80 e uma profundidade de 0,20 em relação ao nível médio do mar. E a nossa proposição foi de um canal com uma largura de 34 metros e 2,20 em relação ao nível médio do mar. Assim, mas nesse ponto isso vai acarretar, porque você tem rua dos lados, etc. Como é que você vai largar de 9 para 30? Tem condições? Não, tem condições sim. Nós, inclusive, essas medidas, né, foram tiradas em relação também à problemática urbanística, né? É possível fazer um canal desse tipo, basta que você faça um lado primeiro e a seguir faça um outro lado e passe por baixo do canal, entendeu? A nível teria que ter estaques, essas coisas todas, a nível de engenharia. Agora, o ponto importante dessa questão do canal Jardim Alá seria a necessidade de haver um prolongamento, porque você tendo um canal hoje, tem uma taxa de assoreamento, mas um canal com uma dimensão de 75 metros quadrados, quer dizer, com uma largura de 34 metros, o que aconteceria? Simplesmente a areia de Ipanema Leblon iria parar dentro da Lagoa Rodrigo de Freitas. Tá entendendo? Então, o que você tem? A necessidade de prolongar o seu guia corrente, de haver um prolongamento do canal de Jardim Alá. Então, e esse comprimento seria aumentado de 835 para em torno de 1.050, 1.000 metros. Ou seja, ele entraria mais dentro da areia com proteção, mais dentro do mar. Por quê? Porque você sabe que o transporte litorâneo, quer dizer, o transporte de sedimento que ocorre no mar,
é maior, é mais frequente ao longo do ano, né? Na região de arrebentação da onda. Isso é 1 a 2 metros de profundidade. Ora, se você levar esse canal até, por exemplo, 8 metros de profundidade, você tem a noção de que haverá diminuição desse transporte litorâneo, que não deverá permitir esse transporte de sedimentos para dentro da lagoa. Bem, você coloca toda uma questão técnica de solução. Agora, será, Adir, que com aquele estudo que vocês já tiveram da outra vez, voltado a essa questão dos esgotos? A FEEMA houve, da parte da FEEMA, que é o órgão estadual, né, dessa parte de prevenção ambiental, uma preocupação também. Mas será que ainda não tem muito esgoto, não só na lagoa especificamente, como na praia, prejudicando toda essa ideia de trabalho, de correção? Bom, quer dizer, eu não sou um técnico específico na área que ele colocou. Eu acho que são coisas diferentes, né? São trabalhos, são preocupações diferentes. A preocupação dele é uma preocupação de uma permanente, porque é o que tem um obstáculo, quer dizer, se obstrui a entrada de água e resulta a mortandade de peixes da lagoa. Isso é uma questão que eu acho, não sou técnico, mas a proposta dele visa exclusivamente, ou pelo menos prioritariamente, atender a essa questão. A questão da Lagoa de Freitas, do ponto de vista do esgotamento, quer dizer, do lançamento de esgoto na lagoa, a justiça seja feita, melhorou muito nos últimos anos. Houve tratamentos reais no sentido de melhorar. Quando eu falei que ainda haviam 7 pontos de esgoto, é porque nós já analisamos um relatório recente, de 2 ou 3 meses atrás, de alguns técnicos da FEEMA, que demonstravam que ainda havia lançamento de esgoto in natura de 7 pontos ali. Agora, não há dúvida que as lagoas da Baixada de Jacarapaguá e Barra e as lagoas da região dos lagos, né, de Araruama, aquela região toda, são lagoas que atingem índices muito grandes. Eu tenho dito uma questão, índice de vulnerabilidade, 1000 vezes mais do que o permitido. Até explica o que é esse índice. Esse índice de vulnerabilidade é o seguinte, vulnerabilidade de utilização, né, de como se fosse um balneário. A palavra é um pouquinho complicada, mas é simples, né? E pelos dados que nós tivemos acesso no Instituto, elas são águas poluídas, né, até essas lagoas. É isso que eu tenho dito muito, e às vezes não sou muito bem entendido, ou às vezes bem entendido. Eu acho que a questão da ecologia urbana tem que ser tratada da seguinte forma. É claro que nós devemos ter uma preocupação geral, né, com a defesa da natureza. Eu acho que o discurso ecológico dos últimos, dos 20 anos para cá, produziram nos cidadãos, nos homens e mulheres, nas crianças principalmente, uma preocupação com a defesa do meio ambiente, mas eu acho que a discussão real do terceiro mundo, de países latino-americanos, a se discutir a questão da defesa do meio ambiente, necessariamente nós temos que discutir a questão do saneamento. Você vê a região metropolitana do Rio de Janeiro, que é a segunda estrutura urbana do país, deve ser a 4ª ou 5ª da América Latina, nós temos 70% do nosso espaço físico-territorial sem tratamento de esgoto, não é? Isso é grave. Então não se pode falar em saneamento, não se pode falar em meio ambiente sem se discutir previamente o saneamento, porque ao se discutir a defesa da qualidade de vida, né, a defesa da natureza, uma natureza sadia, nós temos que discutir preliminarmente a defesa da sadia. O Robson já quer dar até um piteco nisso aí. Eu vejo o seguinte, ao meu ver, existe um fator também que é fundamental. A decisão antrópica, a decisão do homem, se o governo municipal quer resolver o problema ou não, se o governo estadual quer resolver o problema ou não, federal, idem. Se não houver a decisão do homem, se ele quer resolver ou não, qualquer tipo de solução, qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de tese, qualquer tipo de estudo vai ficar ao lado, vai passar ao lado. Em outras palavras, dizendo que nós temos tecnologia suficiente hoje em dia para resolver todos esses problemas. Grande parte de decisão política. De vontade de política. Vontade política. Porque, infelizmente, o que aconteceu nos últimos anos? Você teve, como a ecologia, uma bandeira simplesmente para aparecer a nível estadual, municipal, a nível político. Então, o que acontece? A parte dos técnicos, aquelas pessoas que poderiam colaborar realmente nas soluções, foram deixadas de lado para pessoas que pudessem aparecer, para, vamos defender, apareceu um navio aqui, um navio nuclear, vamos tirar ele daqui, enquanto tem outros problemas mais importantes e que soluções possíveis
que foram deixados de lado. Então, eu acho que está na hora de haver um resgate dessa questão do meio ambiente. Deixar um pouquinho a política de lado, é evidente que é necessário. Você está chamando não a política de fazer, mas a política de aparecer. Exatamente, é deixar aquela festa de lado, evidentemente que foi importante para trazer a questão do meio ambiente ao público, a consciência, e deixar as pessoas um pouco, os técnicos, aparecerem e mostrarem as soluções possíveis. Certo. Nesse campo até de soluções possíveis, isso aqui virar para o lado, o Alberto podia explicar uma coisa para a gente. Eu me lembro que nesse projeto tem a questão aí da ciclovia, porque hoje em dia você tem um calçadão sendo utilizado, mas tem um sujeito que está correndo, tem outro que vem de bicicleta e atropela a criancinha que está ali passeando com o velhinho, etc. E vocês buscaram uma solução. Teve até um bicicleteiro aí que já me passou um recado, está preocupado com ciclovia até na Presidente Vargas. Como é que vocês resolvem essa relação de vários usos do meio ambiente sem prejudicar um ao outro? Como é que fica essa solução? Olha, ali, na verdade, o que a gente veio percebendo é que, ao longo dos últimos anos, né, esse uso do calçadão foi se consagrando, né, como Cooper, ciclovia, bicicleta, né, e de uma forma desordenada, né, você não consegue disciplinar, botar o pedestre na calçada, o ciclista na rua, né, até porque é perigoso dançar junto com os carros, né. Então, a forma que a gente viu, quer dizer, a solução seria, como o Eduardo levantou, o canteiro central de Copacabana tem 14 metros, é uma largura bastante generosa. E isso é utilizado, às vezes, para venda de que hoje é para um comércio de camelôs, né? E nossa proposta foi pegar o estacionamento do lado do calçadão, né, deslocar ele para o canteiro central, a gente fazendo bolsões alternados de estacionamento, e transformar aquela faixa de estacionamento em canteiro e ciclovia. Canteiro justamente para fazer a faixa de proteção do ciclista, né, para o carro, e você conseguir disciplinar esse fluxo na calçada, né, de ciclista na ciclovia, pedestre na calçada, né. Esse circuito a nossa proposta é de interligar o Leme até o Leblon. Através da Francisco Otaviano, a gente estende a ciclovia e você não vai ter problema, não vai precisar de guarda para parar o trânsito da ciclovia, não? Você não vai ver? Não, o circuito é direto. Esse circuito é direto. Para valer a pena um estudo até o centro da cidade, né? De repente podia ser um transporte isso já tem estudos, né? Foi até solicitado isso, fazer uma ligação através do túnel novo, né? Passar pelo aterro, chegar até pela praia de Botafogo, aterro do Flamengo, Glória, até o centro da cidade. Existem possibilidades técnicas. Há possibilidade técnica. Pode ser então que a gente inaugure junto com os cubanos lá, que liderados pelo Fidel Castro, podem se tornar os novos chineses da América Latina, né? Para economizar petróleo, pode ser que a gente chegue perto disso também, né? Eduardo, voltando um pouco ainda a essa questão que foi colocada pelo Robson, quer dizer, da tecnologia e dos técnicos, né? A gente poderia definir como essa função do paisagismo. É uma técnica com que tipo de formação, ou o sujeito pode se arvorar em paisagista porque gosta de arrumar bem uma plantinha? Como é que é a questão da formação do paisagista? Bom, no Brasil essa formação é a mais indisciplinada possível, né? Porque a gente nós não temos no Brasil a faculdade de formação de arquitetos paisagistas. Isso a gente está um pouco atrasado porque nos Estados Unidos existe desde 1901, né? Foi a primeira faculdade de arquitetura da paisagem formada. A partir de lá para cá, hoje lá existem 47 faculdades de arquitetura da paisagem e existem atuando 2.800 escritórios. Esse é o levantamento de 89, né? No Brasil a gente não tem nenhuma, né? Então, quer dizer, a rigor, qualquer pessoa pode se intitular paisagista, né? Basta gostar de samambaias, de arrumar aravencas na sua casa, né? E a partir daí desenvolver trabalhos profissionais, né? Algumas pessoas, até nesse caso, desenvolvem trabalhos sérios, né? Trabalhos competentes, outras não, né? Mas isso é um fato. No meu caso específico, né? Quer dizer, então, se a pessoa, né, no caso, o arquiteto resolve se dedicar à área de paisagismo, ele tem duas saídas. Ou ele vai estudar fora do Brasil, ou ele vai se tornar autodidata, né? Vai estudar por conta própria, procurar trabalhar com isso e se desenvolver, né?
Então a coisa hoje acontece nesse nível. Acontece, você acha que já há uma demanda que justifique uma atenção maior até da faculdade de arquitetura, das faculdades, das universidades, em relação a esse aspecto do paisagismo? Acredito que sim. Existe uma proposta que foi feita em 76 no Congresso de Arquitetos, que era de um currículo para a formação de uma faculdade de arquitetura, da paisagem, né? Feito pelo Chassel e pelo Aziz Saber, né? Que é um geomorfologista, né? E que se baseava, né, em exemplos de outros países, principalmente o Canadá, né? E já criava um currículo mínimo de uma faculdade ligada à faculdade de arquitetura, mas com a especialização em arquitetura da paisagem, onde a pessoa ia estudar aspectos como botânica, pedologia, geomorfologia e coisas referentes a essa área, né? Naturalmente, eu acho que a gente teria um profissional muito mais gabaritado, né? Teria uma trupe, né, de profissionais muito mais gabaritados, e essa questão, né, que é a questão que está aparecendo e cada vez vai ganhar maior importância, né, eu acredito, né, ela começaria a ser discutida num âmbito mais profissional e mais técnico. Com mais vigor até, exatamente, digamos assim. Né? Claro. Bem, a gente está aí com o tempo esgotado, né? Acabou rapidinho, né? Eu queria agradecer a presença de vocês aqui e deixar ao nosso público pelo menos um resumo disso aqui, que é a possibilidade concreta que nós já temos de interferir não só visualmente, como nos hábitos, costumes e até na política de preservação desse meio ambiente tão próximo da gente, né, e tão agressivamente próximo às vezes, que essa questão da praia envolve questões que nos ferem, né, a cada dia. Afinal de contas, uma sujeira e a impossibilidade de um banho de mar nessas belas praias do Rio é triste, né, quando não dá. Deixo a vocês a caixa postal 3916, para disposição de qualquer sugestão de tema ou crítica, e aguardamos na semana que vem nova atenção por parte de vocês. Até lá, então.